A noite caía sobre a cidade, espalhando um manto de escuridão sobre as ruas silenciosas. As luzes amareladas dos postes piscavam fracas, refletindo nas poças deixadas pela chuva que caíra mais cedo. O frio cortante do inverno fazia com que os poucos pedestres apressassem os passos, escondendo o rosto em cachecóis e casacos pesados. Para Leandro, no entanto, o frio era uma presença constante, um velho conhecido do qual ele nunca podia se esconder. Aos 12 anos, ele já não lembrava da última vez que sentira o conforto de um cobertor ou o calor de um lar. Sua casa eram as calçadas duras, os becos escuros, as marquises de lojas que ofereciam uma mísera proteção contra a chuva. Seus dias eram uma batalha constante por comida, um pedaço de pão velho, um resto de fruta descartada, qualquer coisa que pudesse enganar seu estômago roncando. E naquela noite não era diferente. Com os dedos sujos e entorpecidos pelo frio, ele revirava sacos de lixo na esperança de encontrar algo que ainda pudesse ser mastigado. Foi então que ouviu um grito, um som agudo e desesperado que cortou o silêncio da noite. Seus olhos se voltaram rápidos para a cena. Ali, a poucos metros dele, uma mulher lutava contra um homem que tentava arrancar sua bolsa. Ela se debatia, segurando firme no couro da alça, enquanto o assaltante puxava com força. Leandro sabia o que devia fazer. O instinto de sobrevivência lhe dizia para virar as costas e correr, não se meter onde não era chamado. Mas algo dentro dele gritou mais alto. Antes que percebesse, suas pernas já o levavam em direção à luta. Ele saltou sobre o ladrão e cravou os dentes em seu braço com toda a força que tinha. O homem soltou um urro de dor, chutando Leandro com violência. O garoto voou para trás, batendo contra o chão com um gemido, enquanto o ladrão, irritado, decidiu fugir, deixando a mulher atônita, ofegante, segurando sua bolsa contra o peito. Ela olhou para baixo e viu o menino se encolhendo de dor. Seus olhos varreram seu corpo franzino, os joelhos machucados, os braços cobertos de cicatrizes, e então encontrou seu olhar. Aqueles olhos grandes, cheios de medo, cansaço e algo mais, uma coragem que não combinava com sua idade. "Qual é o seu nome?" ela perguntou, sua voz ainda tremendo. "Leandro", ele respondeu baixinho. A mulher, que se chamava Doutora Clara, sentiu um aperto no peito. Ela tinha 55 anos e passara a vida salvando vidas dentro dos hospitais, mas nunca se deparara com uma cena como aquela. Não conseguiu desviar o olhar dos pequenos pés descalços, das feridas abertas em seus braços magros. O que um menino daquela idade fazia sozinho nas ruas? "Onde está a sua família?" ela arriscou. O garoto apenas abaixou a cabeça. Clara olhou ao redor, o coração batendo forte. Não podia simplesmente deixá-lo ali. Sabia que não podia resolver todos os problemas do mundo, mas, naquele momento, havia uma decisão a tomar. "Venha comigo, pelo menos por essa noite." Leandro hesitou. Confiar nos outros era um luxo que ele não podia se dar, mas alguma coisa na voz dela parecia diferente. Enquanto Clara caminhava ao lado do menino, sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Não era apenas o frio da noite, era a lembrança de um pensamento que tentava ignorar há anos. A passagem do tempo. Ela sempre fora forte, independente, mas ultimamente, pequenas dores nas costas, o cansaço que chegava mais rápido e aquele medo incômodo de se tornar um peso para os outros a atormentavam. E se um dia não pudesse mais cuidar de si mesma? E se não pudesse mais fazer o que ama? O medo da velhice é real. E a pior parte é quando ele vem acompanhado pelo medo da solidão e da dependência. Se você sente isso, saiba que não está sozinha.
existe um método capaz de devolver vitalidade e energia ao seu corpo para que você possa viver plenamente, sem limitações. Imagine brincar com seus netos, viajar, fazer o que ama, sem que sua idade seja um obstáculo. Se você quer saber como manter sua saúde e bem-estar por muito mais tempo, clique no link na descrição e no comentário fixado. Sua melhor versão ainda pode estar por vir. Leandro entrou no apartamento de Clara com hesitação, os olhos varrendo o espaço iluminado. Era um ambiente acolhedor, com estantes cheias de livros, um tapete felpudo e um cheiro confortante de lavanda no ar. Ele se sentiu fora de lugar. Ali não era para ele. Venha, sente-se. Clara indicou o sofá, indo até a cozinha. Vou preparar algo quente. Ele se sentou devagar, encolhido. Os estofados macios eram diferentes do chão duro ao qual estava acostumado. Olhou para suas mãos sujas, para suas roupas encardidas e se perguntou se realmente deveria estar ali. Minutos depois, Clara voltou com um prato de sopa quente e um cobertor. Ele olhou para a comida com olhos arregalados. Pode comer, é sua. Leandro hesitou por um segundo antes de agarrar a colher e levar a sopa à boca. O sabor quente espalhou-se por seu corpo frio, trazendo uma sensação que ele já nem lembrava como era. Clara observava em silêncio. Não sabia o que faria no dia seguinte, mas sabia que não poderia simplesmente ignorar aquele menino. Naquela noite, enquanto Leandro dormia no sofá, Clara ficou acordada, encarando o teto. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida estava prestes a mudar completamente. O sol nasceu tingindo o céu de tons alaranjados e Leandro acordou com a luz fraca invadindo a sala. Por um instante, esqueceu-se de onde estava. O sofá macio sob seu corpo, o cheiro de café vindo da cozinha, o calor do cobertor ao seu redor. Nada disso fazia parte de sua rotina. Quando a memória da noite anterior voltou, sentiu um aperto no peito. Ele não podia se apegar àquela sensação. Sabia que nada daquilo era definitivo. Na cozinha, Clara mexia o café devagar, perdida em pensamentos. Tinha passado a noite em claro, debatendo-se com a decisão que tomara ao trazer aquele menino para casa. Não podia simplesmente devolvê-lo às ruas, mas também não sabia como poderia mudar sua vida. Seu coração dizia que não podia ignorar Leandro, mas sua mente estava cheia de dúvidas. Bom dia, murmurou Leandro, aparecendo na porta. Clara sorriu, surpresa por ele ainda estar ali. Bom dia, dormiu bem? Ele apenas assentiu, coçando a cabeça. Seus olhos passearam pela mesa posta com pães, frutas e leite. O cheiro era irresistível, mas ele não se atreveu a tocar em nada. Venha, sente-se, Clara insistiu. Leandro hesitou antes de se aproximar e pegar um pedaço de pão. Seus dedos sujos deixavam marcas na louça branca, e isso o envergonhava. Mas Clara não pareceu notar ou se importar. Preciso saber mais sobre você, Leandro, ela disse suavemente. Tem alguém que eu possa avisar? Seus pais? Algum parente? O menino congelou. Ele nunca falava sobre isso. Nunca deixava que fizessem perguntas. Mas, por algum motivo, sentia que Clara não estava perguntando apenas por curiosidade. Ela realmente queria saber. Não tenho ninguém, ele respondeu baixo. Clara suspirou. Seu coração apertou-se diante daquelas palavras. E o orfanato? Arriscou. Os olhos de Leandro escureceram. Eu não volto para lá. Nunca mais. A dor em sua voz foi suficiente para que Clara compreendesse que aquela conversa não deveria continuar. Mas uma certeza se formou dentro dela. Algo terrível acontecera com ele naquele lugar, e ela precisava descobrir.
Nos dias seguintes, Clara permitiu que Leandro ficasse em sua casa sem pressão. Ele era arredio, desconfiado e comia como se cada refeição pudesse ser a última. Mas, aos poucos, pequenas mudanças começaram a aparecer. Ele começou a tomar banho sem que ela precisasse insistir. Começou a explorar os livros da estante, folheando as páginas com curiosidade. E um dia, Clara o encontrou ajudando um vizinho idoso a carregar sacolas da feira. Leandro tinha um coração bom, mas o mundo nunca lhe dera motivos para acreditar na bondade dos outros. Clara começou a investigar o passado do menino. Visitou o antigo orfanato e, ao ver as condições do local, sentiu um frio na espinha. As paredes sujas, o cheiro de mofo e, principalmente, o olhar vazio das crianças. Tudo gritava descaso e sofrimento. Leandro não está aqui faz anos, disse uma funcionária sem muito interesse. Clara soube que tinha algo errado ali. Enquanto isso, Leandro sentia algo diferente dentro dele. Pela primeira vez na vida, tinha um lugar para voltar no fim do dia, mas o medo de que tudo desmoronasse o assombrava. Ele não podia confiar, não podia se apegar, mas já era tarde demais. Clara percebeu, ao longo das semanas, que Leandro era muito mais do que apenas um menino de rua. Ele tinha um brilho nos olhos ao falar sobre os livros que lia. Tinha um raciocínio rápido e uma capacidade de observação que a impressionava. Como você aprendeu a ler? Ela perguntou certa noite. Leandro ergueu os olhos do livro que folheava. Demorou alguns segundos antes de responder. Eu via as pessoas lendo nas praças e tentei imitar. Pegava jornais velhos, tentava entender as palavras. Fui ligando sons, juntando as letras. Clara sentiu um aperto no peito. Ele era inteligente, mas a vida nunca lhe dera a oportunidade de estudar. Determinado a entender melhor o passado de Leandro, Clara procurou uma assistente social. Quando mostrou uma foto do menino, a mulher arregalou os olhos. Eu conheço esse menino. Ele foi dado como desaparecido há 4 anos. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Desaparecido? Sim, ele fugiu do orfanato. Nunca mais tivemos notícias. Há registros de maus tratos lá, mas nunca conseguimos provas suficientes. Clara apertou os punhos. Agora entendia o motivo pelo qual Leandro não queria voltar. Naquela noite, Clara ficou sentada ao lado da cama improvisada de Leandro na sala. Observou sua respiração tranquila, seus pequenos dedos encolhidos sob o cobertor. Pensou em todas as crianças que não tiveram uma segunda chance e, mais do que nunca, decidiu que não deixaria que ele voltasse às ruas. Mas ela não sabia que alguém estava procurando por ele. As noites passaram a ser mais tranquilas para Leandro. Pela primeira vez em anos, ele dormia sem o medo constante de ser expulso de onde estava, sem a necessidade de manter um olho aberto para qualquer perigo iminente. Mas o conforto trazia um novo tipo de medo, o medo de perder tudo aquilo. Ele sabia que aquela paz não podia durar para sempre. Algo dentro dele dizia que, mais cedo ou mais tarde, a realidade voltaria para arrancá-lo daquele lar temporário. Clara, por outro lado, estava mais determinada do que nunca a garantir que Leandro tivesse um futuro diferente. Ela se jogou de cabeça na busca por informações sobre seu passado, contatando assistentes sociais, vasculhando arquivos e tentando entender como um menino poderia simplesmente desaparecer do sistema sem que ninguém parecesse se importar. Foi quando uma descoberta inquietante surgiu. Leandro não era apenas um órfão fugido. Ele estava envolvido em algo muito maior. Uma noite, enquanto Clara revisava documentos que conseguira com uma assistente social,
Seu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e assustada pediu para encontrá-la. Era Joana, uma antiga funcionária do orfanato de onde Leandro fugira. Eu não devia estar ligando, ela sussurrou. Mas você precisa saber a verdade. Esse menino, ele fugiu porque estava em perigo. O coração de Clara disparou. Em perigo? Como assim? O diretor daquele lugar, ele fazia coisas horríveis. Leandro viu algo que não devia. Ele escapou, mas eles nunca pararam de procurá-lo. O sangue de Clara gelou. Ela olhou para a sala onde Leandro dormia encolhido debaixo do cobertor. Aquele menino tinha passado anos fugindo, sobrevivendo nas ruas, porque sabia que voltar significava sua destruição. E agora, aquelas pessoas sabiam onde ele estava. Na manhã seguinte, Clara saiu para trabalhar, mas uma sensação incômoda a acompanhou o dia todo. Quando voltou para casa, percebeu imediatamente que algo estava errado. A porta estava ligeiramente aberta. Seu coração acelerou. Entrou devagar, chamando por Leandro. Nenhuma resposta. Os pelos de sua nuca se arrepiaram quando viu um copo quebrado no chão da cozinha. Leandro? Chamou, a voz tremendo. O silêncio respondeu. Clara correu para o quarto, para a sala, para o banheiro. Nada. O menino tinha desaparecido, mas ele não fugiria assim. Algo estava errado. E então ela viu, no chão, perto da porta, uma marca de sapato. E no canto da mesa, um bilhete amassado. Fique fora disso. Seu estômago revirou. Ele tinha sido levado. Clara sentiu um desespero crescente, mas sua experiência como médica a ensinara a manter a calma sob pressão. Ela pegou o telefone e ligou para Joana, sua única pista. Eles pegaram ele, Clara gritou. Meu Deus. Joana sussurrou. Eu sabia que fariam isso. Eles nunca deixaram de procurá-lo. Onde ele pode estar? Clara exigiu. Joana hesitou. Há um lugar, uma casa afastada, onde levavam as crianças problemáticas. Eu nunca soube exatamente o que acontecia lá, mas todos sabiam que nenhuma delas voltava a mesma. Isso foi suficiente para Clara. Com o coração disparado, pegou as chaves do carro e dirigiu até o local que Joana indicara. Era uma construção antiga, escondida atrás de muros altos e cercada por árvores. Não havia movimentação aparente, mas Clara sabia que Leandro estava lá. Ela esperou anoitecer antes de agir. Munida de toda a coragem que reuniu dentro de si, ela atravessou a cerca dos fundos e se esgueirou pelas sombras, evitando qualquer movimentação. Seu coração batia como um tambor em seu peito. Cada passo era um desafio. Dentro da casa, Leandro estava amarrado a uma cadeira em um cômodo escuro. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, buscando uma maneira de escapar. Ele reconhecia aquele lugar. Tinha ouvido histórias de crianças que foram levadas para ali e nunca mais voltaram. Seu corpo tremia de medo, mas ele se recusava a chorar. Uma voz grave encheu o silêncio. Você não devia ter voltado para a nossa vida, garoto. Era o diretor do orfanato. Ele sorriu de forma sinistra, aproximando-se lentamente. Sabe, eu passei anos tentando te encontrar. Eu sabia que você tinha visto demais. E agora, finalmente, vamos resolver isso. Leandro engoliu em seco. Seu corpo estava preso, mas sua mente corria em busca de uma saída. Clara, do lado de fora, observava cada movimento pela janela. Ela precisava agir rápido. O suor escorria pela testa de Clara enquanto ela tentava acalmar a respiração. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio denso daquela casa sombria. Ela sabia que não tinha muito tempo. Leandro estava lá dentro e cada segundo poderia ser crucial para o destino do menino. Ela contornou a lateral do prédio,
observando cada janela, cada porta. Seu olhar aguçado identificou uma fresta iluminada em uma das janelas do andar térreo. Aproximou-se lentamente, evitando qualquer barulho que denunciasse sua presença. Quando finalmente conseguiu espiar pelo vidro empoeirado, seu estômago se revirou. Leandro estava amarrado a uma cadeira, com o rosto machucado e os pulsos marcados pelas cordas. Diante dele, uma figura imponente o encarava, o diretor do orfanato. Aquele homem exalava crueldade. Clara reconheceu de imediato o olhar de predador, a postura de alguém que se sentia no controle absoluto. Ela sentiu o desespero subir pela garganta, mas conteve-se. Não podia agir impulsivamente. Precisava pensar. Abaixou-se, apalpando os bolsos do casaco, procurando qualquer coisa que pudesse usar como arma. Seu celular estava sem sinal. Pedir ajuda não era uma opção. Era ela contra aquele monstro. Leandro, por sua vez, tentava a todo custo se manter firme. Ele não queria demonstrar medo. Havia passado anos enfrentando os piores horrores que as ruas podiam oferecer, e não seria agora que desistiria. Mas quando o diretor se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você nunca devia ter fugido, garoto. Tudo teria sido mais fácil. Agora preciso corrigir isso. Clara não podia esperar mais. Seu corpo agiu antes que sua mente pudesse hesitar. Com um movimento ágil, ela empurrou a janela e se esgueirou para dentro da sala. O diretor se virou bruscamente, surpreso com a invasão. Quem diabos é você? Ele rosnou, dando um passo à frente. Clara não respondeu. Com um movimento certeiro, pegou um pedaço de ferro enferrujado que encontrou no chão e golpeou a lateral da cabeça do homem. O impacto o fez cambalear, dando tempo suficiente para ela correr até Leandro e começar a desamarrá-lo. Vamos sair daqui, querido, sussurrou, suas mãos tremendo enquanto lutava contra os nós apertados. O diretor se recuperou rapidamente, sua fúria crescendo. Ele agarrou Clara pelo braço e a puxou com força, jogando-a contra a parede. A dor explodiu em suas costas, mas ela se recusou a desistir. Leandro, vendo sua única chance escapar, tomou uma decisão. Com todas as forças que ainda lhe restavam, ele usou os próprios dentes para soltar as últimas amarras e correu em direção ao homem. O impacto foi inesperado. O menino o empurrou com toda a raiva acumulada em anos de sofrimento. O diretor tropeçou, batendo a cabeça contra a quina da mesa. O corpo desabou no chão, imóvel. Clara não perdeu tempo. Pegou Leandro pela mão e os dois correram para fora da casa, respirando o ar frio da noite como se fosse a primeira vez que sentiam liberdade. Na manhã seguinte, Clara foi direto à polícia. Com as informações que Joana forneceu e os documentos que conseguiu reunir, ela finalmente conseguiu que as autoridades investigassem o orfanato. O que descobriram foi aterrorizante. Crianças desaparecidas, abusos encobertos, um esquema que se mantinha ativo há anos. O diretor foi preso. Outros funcionários cúmplices foram investigados. E pela primeira vez, a verdade veio à tona. Leandro, por sua vez, ainda não acreditava que estava livre. Depois de anos fugindo, de noites dormindo ao relento, de fome e medo constantes, ele agora tinha um lugar onde se sentia seguro, um lar. O processo para torná-lo filho adotivo de Clara foi longo, mas ela não desistiu. Cada visita ao tribunal, cada documento assinado, cada entrevista com assistentes sociais, tudo valia a pena. E meses depois, chegou o dia mais esperado. Leandro segurava o papel com as mãos trêmulas. Seu nome estava ali, junto ao de Clara. Oficialmente, ele agora era seu filho. Isso significa que eu nunca mais vou ter que fugir? Perguntou, sua voz baixa e hesitante.
Clara o puxou para um abraço apertado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca mais, meu amor, nunca mais. E pela primeira vez, Leandro acreditou nisso. Nos meses seguintes, Leandro foi aos poucos aprendendo a viver uma vida comum. Ele foi matriculado na escola, fez amigos e começou a sonhar com um futuro diferente. As noites frias nas ruas eram agora apenas lembranças distantes. E Clara, que antes achava que sua vida estava completa, percebeu que aquele menino trouxe uma nova razão para sua existência. Ela descobriu que amar e proteger alguém era o maior presente que poderia receber. O fim daquela jornada não significava o fim da história. Era apenas o começo de algo muito maior. Uma nova vida, uma nova família, uma nova esperança.